Oi, pessoal, continuar falando aqui a respeito de Roma. E agora vamos tratar a respeito da resistência dos escravos em Roma, dada a situação que se ocorreu com as mudanças sociais que vocês viram, desde as guerras púnicas, quando essas mudanças sociais se iniciaram, tá? Vamos lá. A resistência de escravos, assim como na Grécia, né? Roma usava muito trabalho escravo e a situação se ampliou durante a República, porque as conquistas dos territórios em Roma acarretou em muitos prisioneiros de guerra que foram transformados em escravos. Porém, os homens e as mulheres submetidos à escravidão não aceitavam passivamente serem escravos. Ao longo da República, muitos escravos resistiram à exploração de força de trabalho e organizaram várias revoltas. Entre 136 e 132 a.C., por exemplo, vários grupos de escravos saquearam a Sicília durante um levante. E assim, sucessivamente, ocorreram várias revoltas escravistas. A vida em Roma foi se tornando cada vez mais tensa. Buscando melhorar suas condições de vida, os plebeus pobres faziam exigências, mas os patrícios recusavam-se a atendê-las ou a negociar com eles. Os tribunos, representantes da plebe, tentaram propor algumas reformas sociais, mas não conseguiram sua aprovação no Senado. Foi o caso dos irmãos Tibério e Caio Graco. Bom, vamos falar a respeito desses irmãos um pouco. Tibério Graco fez as primeiras propostas, que era limitar o tamanho dos latifúndios e distribuir terra e trigo aos plebeus. Os patrícios que se opunham ao projeto conseguiram o apoio do Senado e o projeto de reforma agrária foi derrotado. Em seguida, Tibério foi morto por seus opositores. 10 anos depois, Caio Graco, que era irmão de Tibério, retomou os projetos do irmão em benefício da plebe e conseguiu alguns avanços, mas esses foram anulados com o término de seu mandato. Caio morreu após confrontos com seus opositores também. Com o fracasso das tentativas de reformas sociais, a República Romana entrou em um período de grande estabilidade política e social. O fim da República, terminou acontecendo, porque com o aumento das tensões em Roma, o Senado acabou perdendo poderes para os militares e os militares passaram a liderar a política. Esse processo teve início quando os senadores destacaram 3 chefes militares para formar uma espécie de governo chamado de triunvirato. Júlio César, Crasso e Pompeu constituíram o primeiro triunvirato da história romana. Em pouco tempo, porém, as disputas entre eles corroeram essa relação de aliança entre esse trio. Nesse período, o Egito foi incorporado aos domínios romanos, a partir da união de Júlio César e da rainha egípcia Cleópatra. Depois, Crasso faleceu em uma batalha e Júlio César venceu Pompeu em uma guerra civil. Desse modo, se findava o primeiro triunvirato e César tornava-se um ditador vitalício. Durante o governo de César foram construídas obras públicas, e aí se reorganizou a administração, se desapropriaram latifúndios e se distribuíram terras aos cidadãos com famílias mais numerosas, se estimulando desse modo a colonização das províncias e a reformulação do calendário. Com as realizações de seu governo, César se tornou tão poderoso que a aristocracia passou a ter medo pelo fim das instituições republicanas. Um grupo de senadores, liderados por Bruto e Cássio, acusavam César de querer substituir a república pelo império e o assassinaram em 44 a.C. E uma curiosidade é justamente daí que vem aquela famosa frase que vocês já devem ter ouvido, os pais de vocês podem perguntar, que se fala até tu, Brutus, porque Brutus era amigo de César. E ele terminou traindo César por conta dessa relação. E diz a história que quando César viu que Brutus participava desse motim, virou para Brutus e falou, até tu, Brutus. E aí, continuando, após a morte de César, diante da crise instaurada, Marco Antônio, apoiado pelos plebeus Otávio e Lépido, aliaram-se para formar o segundo triunvirato. A princípio, eles se uniram com o objetivo de combater os senadores que haviam assassinado César. Mas, cumprida a vingança,
Os três dividiram os territórios conquistados pelos romanos de acordo com as áreas de influência de cada um. Otávio ficou com a maior parte das províncias do Ocidente, Lépido com o norte da África e Marco Antônio com o Oriente, unindo-se a Cleópatra e passando a viver no Egito. No entanto, a aliança entre eles não durou muito. Logo, Otávio retirou todos os poderes de Lépido e combateu Marco Antônio, vencendo na Batalha de Actium. Desse modo, a partir de 27 a.C., Otávio tornou-se o principal governante de Roma e de seus domínios. O longo governo de Otávio, de 27 a.C. a 14 d.C., marcou o início do período imperial da história de Roma. Embora não assumisse oficialmente o título de rei, Otávio acumulou os poderes e títulos como de Augusto, que significa divino ou sagrado, e imperador. Ele também permitiu que as instituições republicanas como o Senado continuassem existindo, mas sem o poder que eles tinham antes. Embora as conquistas militares tenham sido interrompidas durante seu governo, Otávio profissionalizou o exército, que deixou de ser formado por mercenários, e reorganizou as legiões de soldados. Os soldados passaram a ter uma função menos bélica e mais vinculada à organização interna do império e à submissão das províncias às ordens do governo centralizador, de Roma. Com a interrupção das conquistas, o número de escravos também foi se reduzindo, já que muitos eram prisioneiros de guerra. Assim, a maioria dos escravos encontrados em Roma nessa época passou a ser formada por filhos de escravos. Nesse contexto, até o fim do século II d.C., a sociedade romana desfrutou de um período de relativa paz, conhecido como Pax Romana. No século II d.C., o Império Romano atingiu sua máxima extensão, cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Neles viviam por volta de 70 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, além de escravos. O desenvolvimento econômico durante os primeiros séculos do Império, a economia teve grande desenvolvimento. Se explorava ouro e prata na Espanha, na Dácia, que é a atual Romênia e Moldávia, e na Bretanha, que é a atual Inglaterra. Traziam-se cavalos para o exército e os transportes, alimentos e tecidos da Gália, que correspondia principalmente à atual França. Produziam-se grandes quantidades de trigo no Egito. Negociavam-se algodão, especiarias e pedras preciosas da Índia. Diversos outros produtos vinham da Arábia e da China e havia um comércio ativo com o norte da África. O destino da maioria desses produtos era Roma, de onde se distribuíam para as demais partes do Império. Várias medidas tomadas pelo governo romano estimularam essas atividades. Algumas dessas medidas foram a existência de uma moeda comum que valia para várias regiões, a aplicação do direito romano, a construção de estradas e pontes ligando os territórios, entre si, e as estradas também eram importantes do ponto de vista militar, porque permitia o deslocamento rápido de várias tropas. A partir do século III, o Império Romano entrou em crise, abrindo caminhos para várias transformações. A economia do Império se enfraquecia. No começo, isso estava vinculado à crise da mão de obra escrava e o fim da expansão territorial, como a gente falou nesse instante. A redução da produção por falta de mão de obra causava aumento dos preços dos produtos. Além disso, para sustentar as estruturas administrativas e militares de um império tão grande, era preciso gastar quantias enormes para cobrir as despesas. E aí, para cobrir esses gastos, o governo elevou a emissão de moedas e provocou um aumento dos preços e a perda do valor do dinheiro, provocando um processo conhecido até hoje como inflação. Além disso, houve o aumento do valor dos impostos. Para enfrentar as dificuldades, muitos latifundiários decidiram implantar o sistema de colonato em suas propriedades. Para isso, libertavam os escravos, desde que esses continuassem trabalhando para aqueles e cumprissem certas obrigações. Os escravos libertos eram chamados de colonos e ficavam praticamente presos à terra. Alguns eram camponeses livres que haviam perdido suas terras e também se tornaram colonos.
Muitas pessoas, então, migraram das cidades para o campo. Esse processo é chamado de ruralização. Por outro lado, disputas internas entre os comandantes das legiões começaram a gerar indisciplina no exército e a enfraquecer o comando de Roma. A crise era sentida de forma mais intensa na parte ocidental do império. Percebendo isso, em 330, o imperador Constantino decidiu mudar a capital do império para a parte oriental. Para tanto, remodelou a cidade de Bizâncio, na atual Turquia, e mudou o nome dela para Constantinopla, ou Cidade de Constantino, como alguns chamam. Anos mais tarde, com a morte desse imperador e do imperador Teodósio que o sucedeu, em 395, o Império Romano foi dividido entre os dois filhos de Teodósio, Honório, que recebeu o Ocidente com sede em Milão, e Arcádio, que recebeu o Oriente com sede em Constantinopla. O objetivo dessa divisão era que cada parte do império fosse mais bem administrada. Entretanto, o Império Romano do Ocidente não conseguiu resistir aos vários ataques dos povos chamados de bárbaros. Para os romanos, bárbaros eram os povos que viviam fora do império e não falavam latim. Assim, eram chamados de bárbaros povos como os citas, como os hunos, como os celtas, como os eslavos e os germanos. Dentre esses povos, os germanos foram os principais responsáveis pelas invasões ao Império Romano do Ocidente e pelo seu fim. Havia muitas diferenças entre os romanos e os germanos, ou entre os romanos e qualquer povo que não pertencia ao império. Entre os próprios germanos havia grande diferença, pois o termo germano designa um conjunto de povos que falavam várias línguas e que tinham a mesma origem, mas que se desenvolveram com culturas diferentes. Essas distinções culturais, as diferenças culturais entre os romanos e os germanos, não impediram que os dois povos convivessem em uma relativa harmonia durante cerca de 3 séculos. No século II e III, por exemplo, vários germanos foram incorporados ao exército romano para ajudar na proteção das fronteiras. Por isso, os romanos que viviam nos limites do império foram criando laços culturais e comerciais com os germanos, e estes foram penetrando lentamente em várias áreas do Império Romano do Ocidente. Entre os séculos IV e V, os hunos migraram da Ásia para a Europa e ocuparam os territórios onde viviam germanos. A partir de então, as invasões germânicas ao Império Romano do Ocidente se tornaram muito violentas. Os invasores germanos tinham experiência de guerra, armas eficientes e tropa unida. Por outro lado, os romanos estavam enfraquecidos militarmente. Assim, em 476, o último imperador de Roma, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, um dos povos germanos. Quando o Império Romano do Oriente transformou-se e sobreviveu até 1453, somente com a invasão dos turcos, quando esses turcos conquistaram Constantinopla, tá? E aí a gente fica por aqui e eu vou falar algumas peculiaridades e algumas determinações culturais no próximo vídeo. Até!